Olá! Foi a menor prova que Deus poderia ter dado ao santo casal no Jardim do Éden, como diz o livro Orientação da Criança, da Ellen G. White, na página 95. E foi a maior prova de amor que Deus poderia ter nos dado, o seu Filho, Jesus Cristo amado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, morto desde a fundação do século, da criação do mundo. Então, os materiais. Os materiais vai depender muito do local que você vai passar essa dinâmica, essa ternura. Se você quiser adaptar alguma coisa, esteja à vontade em adaptar, porque foi isso que eu fiz. Na igreja eu usei outros tipos de materiais e na rua, para fazer na calçada aqui em frente de casa, eu usei outros tipos de materiais. Mas o principal, o que você terá que fazer antes, antecipadamente, alguns dias antes, você terá que pedir para os pais, como eu fiz na igreja, eu pedi para os pais que eles comprassem pacotes de salgadinhos, de salgados, né, de salgadinhos, porque tinha que ser isso, não poderia ser bolo, alguma coisa que eles façam e tragam, né, que trouxessem para a igreja, porque poderia desmanchar e não pode desmanchar, ok? No caso, se você fizer na igreja, assim como eu fiz, ok? Eu sou da igreja adventista, então eu apresentei essa dinâmica na igreja adventista. Se você é de outra igreja, se você quiser também apresentar essa dinâmica, você também pode apresentar, mas veja bem essa dinâmica, ok? Veja muito bem essa dinâmica, pesquise, porque eu vou te explicar logo mais à frente eu te explico por quê. Olha só, então na igreja, lá a gente tem a reverência, a gente não pode comer lá dentro, ainda mais na hora do culto. E é no culto dos adultos que tem 15 minutos do culto das crianças. Então a gente não poderia fazer sujeira, não poderia fazer muito barulho, porque nós temos muita reverência com Deus ali, né, com o ambiente, com Deus. E também para com as pessoas, ok? Tudo tem que ser na perfeita ordem, no perfeito silêncio e raciocínio, para que as pessoas entendam bem como as crianças. Então não poderia ter sujeira, não poderia ter bagunça, não poderia ter falta de organização. Então tudo isso tem que ser pensado, tá ok? Então eu pedi esse salgadinho que elas pudessem tocar, que elas pudessem pegar, porque elas passariam para um pote. No caso, o pote foi copo descartável, ok? Então elas teriam que passar esses alimentos que elas trouxeram, que os pais dela compraram para elas trazerem, e elas depositariam nestes potes. Agora veja bem, eu pedi também para os pais que eles comprassem 2 vezes, 2 pacotes de salgadinhos. Eles escolheriam sabor, qualquer tipo de sabor eles escolheriam, e trariam um para um sábado e o outro para o outro. Então, gente, essa dinâmica aqui, que é a segunda dinâmica, porque a primeira dinâmica eu já fiz com eles, você precisa ver a primeira dinâmica. A primeira dinâmica, eu vou deixar o card aqui em cima, chama Foi a Menor Prova, o que foi a menor prova? Você precisa ver este vídeo primeiro para depois vir para este. Não pode fazer este e depois o outro. Você vai entender o porquê se você entrar para ver o vídeo. Aqui tá passando a abelha porque eu estou fazendo fora de casa. Você não vai ver porque eu vou tirar o fundo, ok? Então, gente, eu pedi para que os pais comprassem 2 pacotinhos. Um para a gente usar na primeira dinâmica, que foi num sábado, que é para este vídeo aqui que você está vendo agora. E o outro pacotinho será usado na terceira dinâmica, que será um outro vídeo que eu farei para vocês, que falará sobre os dízimos e as ofertas para a criança, ok? Também começando no Jardim do Éden. Então, veja bem, você vai pedir para os pais comprarem 2 pacotinhos e que eles, se for feito na igreja, que sejam pacotinhos de biscoitos ou de salgadinhos, que dê para a criança pegar, ok? Que não suje muito a mão da criança também e não suje o local ali, ok? Então, este é no espaço, este é no lugar da igreja, se for feito na igreja, ok? O que você vai precisar também? Você vai precisar de uma mesinha para pôr estes copos, os copos descartáveis. Então, você vai precisar da mesinha, dos copos descartáveis. O copo descartável é para o número de crianças, porque cada uma depositará ali o que trouxe, pacotinho de salgado que trouxe, salgadinho que trouxe.
E mais 2 copos, que um vai representar a árvore do bem e do mal, e a outra vai representar a árvore da vida, ok? Vocês vão ver aqui uma foto que eu vou deixar para vocês verem como é que foi, como eu montei. Não está bem assim, bem nítido para vocês verem, porque eu esqueci de tirar a foto. E o moço que tirou a foto, ele pegou, assim, quis pegar amplo, né? E acabou não pegando, focando muito na mesa. E eu esqueci de tirar a foto e focar na mesa, ok, gente? Então, desculpa. Demorei até com esse vídeo porque eu achei que eu precisasse dos materiais. Depois eu pensei, nossa, eu não preciso mostrar para eles os materiais, é só eu falar. E eu nem tenho mais tantos materiais aqui para mostrar para vocês, por isso que eu estarei falando e vocês então façam de acordo com o que eu estou falando e as fotos que eu vou estar mostrando para vocês, ok? Então lá na igreja você vai precisar de uma mesinha. Se você não tiver mesinha, eu não tinha mesinha, o que eu fiz? Eu peguei uma caixa de papelão da igreja mesmo, virei ela de boca para baixo, né? Peguei as abas, coloquei as abas para dentro, fechei, virei ela de boca para baixo e pedi também uma toalha de mesa emprestada. Acabei usando 2, né? A moça me emprestou e usei as 2 que ela trouxe, acabei usando as 2. Então, você também vai precisar de uma toalha de mesa para tampar a mesinha que você for colocar os copos. Seja uma mesinha, gente, escolha uma mesinha. Se for uma cadeira também, dependendo do jeito que é a cadeira, se você quiser colocar. E se for pouca criança, dá para colocar na cadeira. Mas se for muita criança, vai ter que ser numa mesinha. Que esteja numa altura boa para que as crianças vejam, ok? Até mesmo porque é elas que vão tirar, abrir o pacotinho e colocar ali, depositar ali nos copos de descartável. Cada uma vai ter o seu, para depositar o seu biscoitinho ali, para formar então o jardim do Éden. A mesa é o jardim do Éden, ok? Os copos vão representar as árvores frutíferas, ok? As árvores de frutos, ok? E que eles depositarão então os frutos, que é o que eles trouxeram, que são os salgados, vão representar isso. É claro que se a gente for ver bem, ainda mais nós que somos da igreja adventista, a gente preza muito o natural, as coisas naturais. E não usei isso porque também não iria dar se elas levassem frutas. Ali na hora do culto não daria para levar frutas. Então nós também temos que ser bem coerentes com relação a isso, ok? Por isso que eu pedi o salgadinho. Depois disso, você vai precisar também, gente, de bonequinhos. Sabe bonequinhos? Bonequinhos que você tiver em miniatura de animais e também de bonequinhos de pessoas. Então, ó, são esses bonequinhos aqui, que é de pôr em bolo. Comprei na R$1,99. E os bonequinhos, ó, representou Adão e essa aqui representou Eva. E eu coloquei uma roupinha neles, da Eva e de Adão, para contar a história, ok? Então, um sem roupa e o outro com roupa, ó. Uma roupa branca, veste branca. Também comprei isso aqui, a tacinha, porque essa taça que vai representar o cordeiro que foi morto, ok? Eu não achei uma ovelha para demonstrar ali para as crianças, então eu pensei na taça. E você vai precisar também levar um suco de uva, um pouquinho só, gente, só para encher aqui a taça para mostra para as crianças. E se você quiser levar, claro, para deixar lá para as crianças tomarem, então leve, se você puder, você leve. Eu fiz um suco de beterraba com uva passa da vermelha, uva passa seca da vermelha. Ficou muito bom, só que as crianças não gostaram. Então eu nem fiz para as crianças da rua, porque eu sabia que elas não vão gostar também não. Então eu não fiz, que as crianças de lá não gostaram. Embora eu achei que o gosto também estava diferente. A uva passa, eu achei que o gosto da uva passa estava um pouco diferente mesmo. Porque das outras 2 vezes que eu fiz, ficou uma delícia. E essa que eu levei para a igreja, eu senti também um gosto diferente. Um gosto mais amargo, né? Não foi um gosto doce. Você veja, ok? Eu vou deixar o card aqui também, se você quiser fazer esse suco de beterraba com essa uva passa. Eu vou deixar aqui em cima para você. Super fácil, rápido e muito gostoso, tá? Para você fazer. Então, veja bem, você montou a mesinha ali certinho, colocou os copos descartáveis. Antes, gente, eu não pedi para as crianças já prepararem um copo, não. Na hora ali do culto delas, eu falei para elas, ó, a gente então vai continuar o assunto que nós falamos sobre foi a menor prova que Deus deu a Adão e Eva. Mesmo assim, eles acabaram pecando, eles desobedeceram,
erraram, como a tia já falou para vocês no sábado passado. E agora nós vamos continuar um pouco esse assunto, mas nós vamos falar também sobre o cordeiro que foi morto, porque eles pecaram, mas Deus, com sua enorme graça, com seu enorme amor, um amor tão verdadeiro, fez com que Adão e Eva fossem perdoados, mas para isso, para que eles fossem perdoados, Jesus Cristo tinha que morrer por eles e por nós. Então é este o assunto. Mostrei ali para eles, falei para eles observarem a mesa. Sempre façam isso, tá, gente? Pede para que eles observem o que tem ali. Sempre façam elas puxar isso, terem estes já, como é que fala? Esses pensamentos de já observar as coisas, ok? De já analisar aquilo que está ao redor delas, ok? Isso é muito bom, muito importante. Pedi para que elas vissem a mesa, mostrei elas viram os bonequinhos dos animais, mostrei alguns, falei até para elas disserem o nome dos animais, elas disseram, mostrei os bonequinhos, elas já sabiam que significava Adão e Eva, ok? E falei para elas, então nós vamos fazer assim, vocês trouxeram o salgadinho que o papai e a mamãe comprou, que a tia pediu e eles compraram e vocês trouxeram aqui para este primeiro sábado. O próximo primeiro sábado vocês vão ver outra coisa. Agora veja bem, aqui vocês vão abrir esse pacotinho e vão depositar aqui nesses copinhos. Então eles abriram, ajudei alguns dos menores a abrir o pacotinho para depositar ali nos copos descartáveis. Cada criança ficou para um copo, né? Eu falei para elas, ó, cada uma de vocês tem um copo aqui, vocês escolhem e coloquem. Aí cada uma escolheu o seu. Os únicos copos que elas não colocaram, gente, foi os dois, que foi o do bem e do mal e também da árvore da vida. Esses dois eu coloquei no centro, vocês vão ver aí, ele está no centro. E o delas, que elas colocaram, está ao redor, ok? Eu só não tampei com os copos na frente dela, outros copos na frente, ok? Para não tampar a visão dela sobre a historinha. Então não faça isso. Coloque de uma ponta e faz o redor atrás. E faz assim, sabe? O contorno assim atrás. Como se fosse meia lua. E você deixa os dois copos no centro, representa a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E elas, você quem vai colocar, ok? Então, olha só, na igreja adventista nós não comemos carnes impuras. Então, tem animais impuros, como diz a Bíblia em Levítico, não lembro a passagem, deveria ter pego, mas vai estar aqui em cima para você. E então nós não comemos as carnes impuras que Deus diz para a gente não comer. E aí, então as crianças da igreja já sabem disso, ok? Então os pacotinhos dos salgadinhos que elas trouxeram eram coisas que eu sabia e elas também sabiam, são coisas que nós comemos, são animais puros que a gente pode comer, ok? Então elas depositaram ali. Eu não precisei verificar se tinha biscoitinhos que, enfim, que era de carnes impuras, por exemplo. Eu não precisei verificar porque é dentro da igreja. E outra, se tivesse uma criança visitante, as crianças visitantes eu não pedi para trazer, justamente para isso não acontecer. Eu mesmo levei para as crianças visitantes, ok? Então eu levei um pacotinho de amendoim, aquele amendoim ovinho, sabe? Aquele ovinho branco de amendoim. Então eu mesmo levei para as crianças visitantes para não dar este problema. Então, na igreja, eu fiz isso. Elas depositaram, depois que elas depositaram, elas sentaram e eu falei assim, então, olha só, aqui está representando o Jardim do Éden. Os copos que vocês colocaram, os biscoitinhos, são as árvores com os frutos, representando as árvores com os frutos. E aqui no meio, a árvore do bem e do mal e essa outra, a árvore da vida. E essas duas estão vazias porque a tia também trouxe uma representando a árvore da vida e a outra representando a árvore do bem e do mal. Da árvore do bem e do mal, gente, eu levei a de camarão, que está no primeiro vídeo. Por isso você precisa ver o primeiro vídeo, ok? Então, a árvore do bem e do mal, eu comprei o salgadinho com sabor de camarão. Essa representou para eles a árvore do bem e do mal. E o outro copinho, que é a árvore da vida, eu levei um outro, que se eu não me engano era sabor carne, né, de churrasco.
e coloquei, depositei ali. E aí eu falei até para elas, ó, então essa daqui a gente sabe, a gente come, né, sabor churrasco a gente come, mas esse sabor de camarão a gente não come, como a gente já viu sábado passado, ok. Depois, então, eu continuei a história com elas. Eu falei, se vocês lembram que Adão e Eva vinham pecado, vocês estão vendo aqui que o copo de vocês representando as árvores, Adão e Eva poderiam pegar delas e comer. Eles não precisavam toda hora falar para Deus, Deus, eu vou pegar deste fruto, Deus, eu vou pegar deste fruto. Não, é deles. Eles pegavam e comiam. É a mesma coisa na casa de vocês. Quando o papai e a mamãe colocam lá na mesa ou mesmo dentro do armário, vocês não ficam toda hora, ai, posso comer isso, eu posso não sei o quê. Não, você é filho. Você pega lá e come, ok? Então era isso que Adão e Eva faziam, eles pegavam e comiam. Estava lá, Deus deixou lá para que eles comessem. Mas Deus disse que da árvore do bem e do mal, que é esse copinho aqui que está representando a árvore do bem e do mal, Deus disse que não poderiam nem chegar perto dela e nem comê-la deste fruto. E agora este daqui, que também está na onde? No centro, no meio da árvore do jardim, que nem vocês estão vendo aqui, essa daqui eles poderiam comer. E eles comiam, eles iam lá para comer, que é a árvore da vida, dava vida para eles, a vida eterna. Vejam bem, quando eles pegavam e iam nesta árvore aqui para comer, como a tia já falou, eles viam essa, só que eles não se interessavam, porque eles sabiam que aquela era a única coisa que Deus restringiu, que eles não poderiam pegar. Mas a serpente enganou a Eva, a tia já contou para vocês que a Eva foi se distanciando do seu esposo, ela não deveria sair sozinha. Ela pegou e saiu, viu a serpente enganou ela, depois ela levou o fruto para o marido, para Adão, e Adão então também comeu, os dois pecaram. E a tia falou que além dos dois terem pecado, eles acreditaram o que a cobra, né, o que a serpente disse. A serpente mentiu, falou mentiras de Deus, falou que Deus era mentiroso, que Deus não, que na verdade eles não iriam morrer. Ou seja, Deus de bonzinho passou a ser o vilão, passou a ser o mal, o ruim. Então Deus, como a tia já falou para vocês, Deus chegou bem calmo com eles, perguntando para eles onde eles estavam, porque eles se esconderam. E nesta parte, quando eles se esconderam, Deus chamou eles para que eles voltassem para ficar na presença de Deus. Eles achavam que Deus iria brigar muito com eles, que ia matar eles, que alguma coisa de ruim poderia acontecer com eles. Eles viram, porque eles tinham, como diz o livro da Ellen White, Deus havia vestido eles com a sua glória. A partir do momento que eles pecaram, aquela glória saiu deles. E eles viram que estavam nus e se esconderam. Esconderam-se da presença de Deus. E aí Deus, com toda calma, chamando eles de novo para a presença dele. E eles vêm e começam, então, Deus começa a perguntar o que eles haviam feito. Por que eles haviam pecado? E cada um, então, começou a dizer a Deus o porquê que tinha acontecido aquilo. E olha só, crianças, eles pecaram, não tinha como voltar atrás. Então Deus pegou e falou, vocês pecaram, então vocês irão morrer, mas eu darei o meu filho, Jesus Cristo, sabe? Jesus, aquele que deu tudo isso aqui para vocês, porque foi através de Jesus que tudo isso aqui se fez. Essas árvores com os frutos que vocês pegavam do galho e comiam, foi Jesus que fez para vocês. E é este Jesus, este meu filho que morrerá por vocês. Você pega então a taça e pega o suco da uva ou o suco que você fará, vermelho, tá, gente? Representando o sangue. E você coloca e fala assim para eles, então este cordeirinho que está sendo morto aqui é Jesus, aquele que deu tudo para vocês e vocês desobedeceram, vocês não acreditaram nele, vocês trocaram ele por outro. Mas ele está aqui, ó, ele vai morrer por vocês. E você então despeja. Quando você despejou, você mostra que aquilo ali então significou o quê?
a volta deles, a volta de Adão e Eva para os braços do Pai. Aqui mostrou o grande amor que Deus teve para com Adão e Eva e também para nós, ok? Você fez isso, você vai então fazer o próximo vídeo, que vai ser no outro vídeo, no terceiro vídeo, eu vou mostrar para vocês como vocês terão que fazer. Mas antes disso, deixa eu falar agora o que eu fiz com as crianças da rua, porque que foi diferente. E também falar uma coisa muito importante que depois eu comecei a notar. Tem crianças, essas que já são maiorzinhas, que já vão crescendo. Eu notei de um menininho que ele começou a ficar, parece que ele estava querendo chorar, que ele estava se segurando para chorar. Por quê, gente? Porque ele já está começando a entender os pensamentos dele, ele já está começando a entender sobre a morte. E mais ainda, como é que Jesus morreu para nos salvar. Isso já está começando a fazer sentido para ele, ok? E então você explique direitinho, você explique que isso foi necessário, Jesus Cristo fez isso com grande amor e com grande alegria, porque ele sabia que era para nos salvar, que ele não fique triste. Às vezes a gente fica triste mesmo, e não tem como não ficar pela morte de Cristo, mas se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos a vida eterna, porque Cristo, ele não ficou morto, Deus o ressuscitou, ele subiu aos céus e ele está lá com Deus, nosso Deus e Pai, para nos cada vez mais, que nós estejamos sempre mais próximo dele, ok? Você explica isso tudinho para a criança, para ela não ficar com muito esse pensamento na cabeça e o inimigo usar isso, ok? Então você explica para ela que isso foi necessário e que Jesus está vivo, Jesus está lá no céu esperando por nós, ele vai voltar para nos pegar, ok? Você explicou isso? Beleza, aí você vai falar assim para as crianças, então sábado que vem vocês vão trazer de novo este outro pacotinho e a gente falará sobre os dízimos e as ofertas, tá ok? Então foi assim na igreja. Agora na rua, gente, na rua foi bem diferente. Na rua eu peguei, levei uns, não tem um copo descartável, eu levei uns copos, eu fiz de copo na verdade. Sabe aquele frasco de chocolate do Toddy? Então foi este que eu levei com tampa para a rua. Coloquei também um pano para a gente sentar, para que nós sentássemos na calçada mesmo, e pedi para eles colocarem os pacotinhos de biscoito deles no centro. Depois que eu pensei, falei assim, poderia ter levado uma bacia maior, porque ficou um pouco espalhado, né? Os biscoitinhos deles acabaram ficando espalhados, a gente acabou perdendo bastante biscoito ali, que acabou caindo, né? Bastante biscoitos, mas vejam bem. E falei para eles a mesma coisa, que aqueles biscoitos estavam representando o Éden, o Jardim do Éden, como eu já havia falado para eles também, foi a menor prova, eu já tinha mostrado para eles. Nenhum outro sábado, se eu não me engano, ou no domingo, porque às vezes eu faço no domingo com eles, eu também falei sobre isso, ok? Eu falei sobre foi a menor prova. Eu levei os 2 vasinhos de planta, que nem está no primeiro vídeo, tá? Então veja. E fiz isso com eles antecipadamente. E depois eu fiz este outro que foi o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Depois eu falei para eles sobre isso, que eles poderiam pegar e ali comer, e eu explicando para eles, eles pegavam e comiam, e eu falei para eles, não é bom você vir aqui pegar isto e comer? Não é bom você fazer isso? Na casa de vocês não é bom vocês fazerem isso? E olha só, Adão e Eva, eles também tinham isso, eles poderiam pegar das árvores, todas as árvores eles poderiam pegar e comer, menos a árvore do bem e do mal. E eles tinham isso, eles poderiam fazer isso, e eles então comiam assim de graça, eles não precisavam plantar, eles não precisavam soar para que a árvore depois de algum tempo desse o fruto para eles, não é isso, não é mesmo? E eu expliquei isso para eles, eu falei assim, não é bom? É bom pegar assim, né, não tem muito esforço. Só que com o pecado de Adão e Eva, eles acabaram perdendo esse privilégio. E olha só, eles perderam esse privilégio e quase perderam também quem? O que? A salvação, de estar junto com Cristo, de estar junto com Deus. E eu falei para eles, peguei a taça
E falei para eles, tá vendo esse suquinho aqui? Representa a morte de Cristo, porque Cristo, ele morreu na cruz, é verdade. Mas no jardim do Éden, Adão teve que matar um cordeirinho, que significava quem? Cristo. E Cristo ali, o cordeirinho significava Cristo, mostrando para Adão e para Eva que ele viria para morrer por eles, para morrer por todas as pessoas, por toda a humanidade. Eu falei isso para as crianças, falei assim, por isso que Cristo foi para a cruz, para nos dar a vida eterna, para nos salvar, perdoando assim realmente os nossos pecados. Além disso, ele carregou todos os pecados dele para ele, ok? Para morrer com ele na cruz, assim os que os querem. Se você não viu, gente, tem um card aqui, um vídeo sobre eu falando sobre... Ai, meu Deus. Sobre o amor, a maior prova de amor, o maior... Ai, não, como é que é? Jesus carregou as nossas dores, ok? Tem esse vídeo, Jesus carregou as nossas dores, se você também quiser ver para depois fazer com as crianças, ok? Se você também quer entender mais sobre esse sacrifício, tem um card aqui que eu vou deixar para vocês que vai falar sobre a ovelha perdida e a ovelha sacrificada. Nesse vídeo eu explico bem sobre isso, ok? O sacrifício ali de Jesus desde a fundação do mundo. Então você continua. Aí o que eu fiz com as crianças da rua? Eu peguei e falei para elas que Jesus Cristo havia morrido por nós, também expliquei para elas isso. E não olhei os pacotinhos, eu comecei a observar se elas tinham os pacotinhos das coisas impuras, né, das carnes impuras, os sabores impuros que nós adventistas não comemos. Aqui eu faço com as crianças da rua e não tem nenhuma delas que é adventista, tem algumas de outras religiões. Mas eu não acabei falando sobre as carnes impuras e as carnes puras para elas. Até mesmo porque eu observei que uma delas, algumas não foram, que costumavam ir, pelo menos até este período, e também eu comecei a conversar com Deus sobre isso e fiquei me questionando. Eu fiquei me questionando porque eu queria saber se eu falasse sobre isso e se poderia acontecer, por exemplo, de alguma criança chegar na casa dela e falar para os pais, ó, eu não vou comer mais essa carne, por exemplo, a carne de porco, eu não vou comer mais. E os pais falarem assim para elas, por quê? E elas, porque a tia lá da rua falou que essa carne é impura, nós não podemos comer, elas fazem mal para o nosso organismo, para o nosso corpo. Então, conversando com Deus, eu comentei sobre isso e eu falei para Deus, olha, eu não gostaria que os pais então maltratassem a criança por causa disso. E depois Deus vai, né, mostrando, e ainda bem até que este vídeo demorou, viu, gente? Porque esse segundo vídeo demorou muito para sair. Primeiro porque eu não tinha as coisas para mostrar para vocês. E olha só que interessante, eu nem mostrei aqui para vocês. Mas eu queria ter tido mais as coisas, principalmente os biscoitos para mostrar para vocês, ok? E eu não tinha, na época que foi em finalzinho de dezembro, eu não tinha dinheiro para comprar. E também foi bom porque Deus foi trabalhando comigo a maneira como eu deveria abordar este assunto para as crianças. Então ele me mostrou que eu deveria mostrar para as crianças aquilo que é bom. Então o alimento que é bom e o alimento que não é bom, que eu não me preocupasse, porque ele já estava fazendo isso. Ele já estava mostrando isso e ele estava mostrando para os pais, ok? E não para as crianças, porque as crianças elas não têm autoridade ainda de falar assim, ó, eu não vou comer isso, e o pai falar assim, você não vai comer, eu não vou ficar comprando coisa aí, né, para você comer. Elas não têm essa autoridade ainda, viu, gente? Então, para elas terem essa autoridade é quando elas crescerem, quando elas forem mais independentes. E elas então dirão para os pais que não irão mais comer desses tipos de alimento impuro, né? Alimento que faz mal ao nosso corpo. E não a gente colocar isso para a criança. Agora, por exemplo, se tivesse adultos, se tivessem pais, eu poderia falar, eu poderia entrar neste tema, né? Que foi o que Deus me mostrou. Por quê? Porque na verdade, olha só, nem para nenhuma pessoa, seja qualquer pessoa, a gente o quê?
A gente explica, a gente fala, a pessoa pega, a pessoa aceita, a pessoa acredita se ela quer, não é assim? Que nem foi comigo. Comigo, eu peguei os estudos da Adventista, da Bíblia, e chegou neste ponto das carnes impuras, eu entendi. Eu entendi até mesmo porque eu já estava estudando muito sobre essas questões de doenças. Eu estava fazendo faculdade, não, minto, eu estava querendo ir para a faculdade, então eu estava pegando muitas coisas e pesquisando muitas coisas sobre corpo, sobre saúde, sobre doenças, ok? Então eu já estava, já, vamos assim, já tendo essa percepção, e aí com isso que veio da Bíblia, que meu primo que me deu, que passou sobre a Bíblia, ampliou mais aquilo que eu já havia estudado. E na mesma hora eu aceitei e falei, não é verdade. Realmente é verdade, porque eu já estudei sobre isso. Eu tinha estudado sobre a carne de porco, né? Eu tinha estudado sobre as tênias. Tênias. Então eu peguei e falei assim, não, realmente. E dali eu não comi mais. Eu mesmo falei para Deus, eu não vou comer mais. E aí eu fui pesquisando outras coisas que também fazem parte. Não é somente, muitas pessoas falam só sobre a carne de porco, mas não é só sobre a carne de porco. Tem muitas coisas além que é bem mais, né? E que eu fui pesquisando e Deus vai trazendo para vocês aos poucos, né? Que nem comigo, Deus foi trazendo para mim aos poucos. Então, aos poucos também eu fui tirando algumas coisas. Que nem o café. O café eu já tinha. Olha só, eu gosto muito de ver. Gostava, porque agora eu não assisto mais. Eu gostava muito de ver Globo Repórter, eu gostava muito de ver essas coisas. E uma vez eu vi uma matéria sobre o café e viu que um café estava sendo feito, era um café que estava sendo muito popular, que era o café que um bichinho cagava este café, cagava o grão do café. E este grão, ele parece que fermentava uma coisa assim, e eles então faziam um café, faziam um pó deste grão. Aí eu fiquei pensando, Aí veio, sabe assim, começou então a Deus a me ensinar o que era certo e o que é errado, até mesmo com a nossa alimentação. E é claro que a gente sempre vai melhorando, é aos poucos mesmo. Tem muita coisa ainda que eu não mudei, tem muita coisa que ainda eu preciso melhorar. Mas olha só, eu recebi isso, Deus me deu e eu fui cortando, mas eu já tinha minha independência, ok? Não era nenhuma criança. Agora, com criança é diferente, elas não têm a independência delas. Quem compra para elas, são essas pessoas que compram, que nem os pais, é eles que eu deveria falar sobre o assunto, ok? E não para elas, porque para elas, se elas teimarem e os pais acabarem se chateando, brigando com a criança, e não é esse o objetivo. Então, o que Deus foi mostrando para mim? Que eu apresentasse o alimento bom, os alimentos que são bons para o corpo delas. Então, eu peguei e fiz no sábado, elas trouxeram então os biscoitinhos que elas comem, e olha só, os biscoitinhos que elas comem, eu acredito que não teve assim nenhum que não só que não tem sabor, né? Que sabores que é de carne impura, não teve, mas também são biscoitinhos que não são tão assim bem industrializados, muito com muita coisa, muito ingredientes, sabe? Não vi lá. Eu que acabei levando, né? Que eram umas bolinhas doces de amendoim, fui eu que acabei levando. Mas eu fui apresentar para elas então no domingo, esse eu fiz no sábado, e no domingo eu fui apresentar para elas os alimentos bons também, os alimentos que são das frutas, que a gente tem que comer sempre. É bom a gente comer sempre, se você tiver, é claro. Se a criança tiver condições, os pais da criança tiver condições disso, mas que nunca pode faltar numa casa, ainda mais com criança, uma fruta, que elas tenham fruta pelo menos uma vez por dia, ok? Então foi isso que eu apresentei no domingo. Então no sábado eu apresentei para elas o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, morreu para nos salvar, e no domingo apresentei para elas sobre os alimentos bons, os alimentos necessários que a gente não pode tirar da nossa mesa, ok? Que papai e mamãe sempre tem que comprar. E se elas chegarem no papai e a mamãe e falar assim, eu quero essa fruta, não sei o que, são alimentos bons,
é bom, o pai vai discutir o que com isso? Vai brigar o que com a criança com isso? Não tem como brigar, não é mesmo? E não é, então é esse o objetivo, é delas levarem também para os pais coisas boas que eles podem estar fazendo, comendo até mesmo para eles. Mas olha só, gente, aqui onde eu moro, graças a Deus, elas comem também alimentos bons, viu? Gostam de muitas frutas, todos que ficaram comigo, nós comemos, nós fizemos a salada de frutas, vai estar aqui, no domingo nós fizemos a salada de frutas, eu falei para elas, olha, essas frutas aqui que é pra tia cortar, a tia vai cortar. Mas a banana, por exemplo, não precisa da tia cortar. Vocês descascam a banana e vocês mesmo cortam com a mão de vocês. Lavei a mão delas, elas estavam com a mão limpinha, tá ok? Eu sempre lavo a mão das crianças, faço elas lavarem com o sabão, que é o detergente, e a água, ok? E depois o pano para secar. Então, eu fiz esse processo com elas e nós sentamos, peguei a baciona, comecei a cortar as outras frutas e elas começaram a picar com a mão delas a banana. E para dar um sabor especial, em vez de colocar o leite condensado, eu falei até para elas, em vez da gente colocar aqui o leite condensado, sendo que eu gosto, eu como, viu? Ainda falei para elas, a tia come sim um leite condensado, mas é bom também a gente fazer coisas um pouquinho mais naturais. E aí eu coloquei o suco de uva mesmo, gente, eu coloquei um pouco assim, misturei, gente, ficou uma delícia. Aquela salada de frutas com suco de uva, né, como se fosse um tempero ali, ficou uma delícia. Nossa, ficou uma delícia. Faça que você também, que você verá. Então é isso, ok? Se você não é adventista, se você quer apresentar isso para suas crianças ou para alguma outra criança da sua igreja, você apresente os alimentos bons, ok? Porque são crianças. As crianças a gente não pode, como é que fala? Apresentar isso de carnes impuras e dizer a elas que elas não devem comer mais, ok? Como se fosse uma imposição. Então, para que isso não acontecesse, eu peguei e não contei. Agora, se fosse para os pais eu teria que apresentar. Olha, Deus fala que na Bíblia, eu falo, vai estar aqui em cima, tá? Levítico, que eu não lembro. Fala que são carnes impuras, as carnes impuras a gente não pode comer, e você pode dar um argumento, porque em estudos, gente, vários estudos aí, porque eu mesmo já peguei, fala sobre esses tipos de animais, o que eles fazem. Olha só, a águia, ela é carnívora, ela, não só carnívora, mas ela come animais mortos de muito tempo, carniça, ok? Urubu também, outros animais, o camarão também come restos dos animais do mar, ele também come caranguejo, enfim, você vai pesquisando que você vai então entendendo, ok? Porque que não pode estar comendo esses tipos de animais. E uma vez também me disseram assim, não sei se foi o meu primo, me disseram assim, que o processo, tem alguns animais que Deus coloca como puros, que o processo deles, além deles comerem só pastagem, o processo com que eles fazem a digestão deles, elimina o que seria tóxico, que ficaria no corpo deles, na carne deles e que nós comeríamos. E passaria isso para nós. Entenderam? Então, esses animais que Deus coloca como puros, o processo de digestão deles é diferente desses que são impuros. O processo de digestão deles fazem com que o tóxico daquilo que eles estão comendo, por exemplo, da pastagem que eles estão comendo, não fique sobre a carne deles. É uma coisa assim que eu não sei se eu lembro se eu pesquisei, onde que eu vi, e aí eu entendi, ok? Então que Deus te abençoe, que Deus ilumine, que você passe isso direitinho para as crianças e que as crianças cada vez mais aprendam uma qualidade de vida, de frutas, não só de frutas, tem outras coisas também, como chás, como plantas também, que elas podem estar comendo, legumes, enfim, raízes, que são muito bons para nós, para o nosso organismo, ok? Então, que assim Deus o faça, que Deus te abençoe e que você espere o terceiro vídeo, que vamos falar sobre os dízimos e as ofertas com as crianças, ok? Fiquem com Deus.